Muito bem, então vamos trabalhar, porque, olha, confesso para vocês, é a primeira vez que eu vejo o tempo como um adversário. Eu costumava dizer para vocês, nos encontros anteriores, que os minutos reservados para que nós analisássemos a lição eram minutos até que bem adequados, dava para fazer construções, etc. Diante da obra que nós temos, porém, e não pela lição em si, embora ela mereça um comentário bem particular, nós temos uma obra que é iniciada com uma prece, é um jeito um pouco diferente de Emmanuel dar início aos seus livros, não que as preces não apareçam, elas estão sim em alguns dos livros, considerando aí o conjunto de uma obra de mais de 460 livros, os quais, à exceção daqueles psicografados por Irmão X, menos Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, não receberam o seu prefácio. Ele é o prefaciador de todos os livros que Chico produziu, digo, com exceção da obra de Humberto de Campos, Irmão X, e ressalvada a questão lá do Brasil, Coração do Mundo. A obra também tem uma outra característica interessante, que não está presente em outras obras do Chico. Ela traz uma carta do presidente da Federação Espírita. Qual a razão para a carta? Eu queria aproveitar, então, a nossa conversa para, em alguns minutos, situar historicamente aquilo que nós estamos nos deparando. Tenho certeza que para alguns pode não ser novidade, para outros, porém, certamente vai ajudar a entender por que razão tudo aquilo está ali registrado. E há efetivamente um motivo. A série dita Fonte Viva é composta por 4 livros. 4. Caminho, Verdade e Vida, editado em 1948. Pão Nosso, editado em 1950. Vinha de Luz, editado em 1951. E Fonte Viva, cuja primeira edição saiu em 1956. Com este conjunto, Emmanuel imprimiu, através do Chico, uma análise de algumas passagens do texto conhecido como texto do Novo Testamento. Ele leva em consideração, para isto, uma tradução do século XIX do padre Antônio de Figueiredo, uma coleção que tem 17 volumes e que traz todos os livros considerados na Vulgata Latina. Esta forma de comentar que ele acabou disseminando em outras obras, teve num livro publicado em 1964, Palavras de Vida Eterna, a sua continuidade. Porém, esse livro foi publicado pela editora da Comunhão Espírita Cristã. Quando Chico saiu de Pedro Leopoldo e foi para Uberaba, os amigos de Uberaba, que precisavam então manter agora um atendimento maior do que aquele feito em Pedro Leopoldo, sugeriram ao Chico, e ele evidentemente submeteu a Emmanuel a situação, que fosse criada uma editora para publicar os livros do Chico também ali. Só a obra do Emmanuel, para que a gente tenha um parâmetro, ela é composta de mais de 150 livros, dos quais uma parte, 25, 23 da narrativa aqui daquele momento, ele doou para a FEB. Porém, os demais,
acabaram compondo o acervo de inúmeras editoras. E uma dessas editoras era a da própria Comunhão Espírita Cristã, lá de Uberaba, que mantinha as atividades que o Chico desenvolvia na Comunhão Espírita da Prece. Era uma maneira de ajudar as atividades. Tudo isso é relatado na correspondência que o Chico estabeleceu com o presidente Vanduil de Freitas, que está naquele livro muito bem analisado pela Sueli Caldas Schubert, Testemunhos de Chico Xavier. Quando chega em 1972, Emmanuel encaminha o livro Ceifa de Luz, que não era para integrar a série Fonte Viva, pelo número de lições. Ele havia escrito outras tantas lições comentando os evangelhos, comentando as epístolas paulinas, as chamadas epístolas universais, e elas foram enviadas para uma série de editoras. Uma delas, localizada em São Bernardo do Campo, o Grupo Espírita Emanuel, a editora GEM, ela recebeu também estes livros, e neles os comentários. A FEB recebe o livro Ceifa de Luz e constata que parte das mensagens haviam sido publicadas por outras editoras e não concorda com isso. Retém a edição do livro, retendo, portanto, o conhecimento, e pede ao médium que solicite ao espírito reescreva os comentários. É uma situação muito constrangedora. Imagina solicitar a uma entidade que reescreva, porque a FEB tinha por padrão não publicar obras ou parte delas que houvessem saído em outras editoras. E nós não tínhamos uma lei de direitos autorais como as temos hoje. Era uma outra situação. Mas ela exige esse posicionamento e Emmanuel, então, se demora um pouco. Eu acredito que, refletindo a respeito se deveria mesmo ter feito aquilo, mudar, ou se pediria de volta os originais para publicá-los por outras editoras. O fato é que, então, o Ceifa de Luz acaba sendo o patinho feio da série Fonte Viva, porque todas as lições da série Fonte Viva têm número maior em cada um dos textos. Qualquer um de nós sabe que os livros contêm muito mais comentários do que esses que nós vamos encontrar. E isto traz um problema. Emmanuel devolve, ao final, o texto, e devolve o texto acrescido de outras 5 lições. Ele, então, quebra a tradição de publicar em números pares os comentários evangélicos, está assim nos 4 livros da série Fonte Viva, e também em Palavras de Vida Eterna, e agora ele publica um livro dizendo, numa prece inicial, que ele roga a Deus, né, as coisas possam caminhar por um outro lado, né? Por quê? Porque parece que o movimento espírita, diferentemente do que se imaginaria, é um movimento espírita que começa a apresentar profundas cisões. A vingança, entre aspas, retornará quando a FEB publica o livro, a série também agora, O Evangelho por Emmanuel. Numa saída editorial para alavancar recursos, ela resolve organizar, sob a coordenação do Saulo, os volumes contendo os comentários a Mateus, Marcos, Lucas, João, aos Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo e as chamadas epístolas universais. São 7 volumes, uma encadernação bonita, em cores, diferenciada, etc. E o GEM, a editora GEM, não autoriza que os textos comentados por Emmanuel
e que estão inseridos dentro desse planejamento sejam agora publicados pela FEB. É uma situação que não terminou no tempo, não foi resolvida. Hoje o Chico não está mais entre nós, a não ser como espírito, e deve rir-se das nossas pequenezes. Emmanuel, na prece que faz por luz, deixa muito claro que nós ainda estamos muito distantes em relação a essa compreensão. Eu gostaria daquele trecho da prece, já que eu quero comentar mesmo a lição, e pedir desculpas, porque achava necessário mostrar isso. É história espírita, que as pessoas às vezes não conhecem, olham e não entendem. É por que o presidente da FEB pede desculpa, porque o livro foi entregue em 72 e ele só foi publicado em 1979, na primeira edição. É porque em 72, terminado, e a gente considera sempre o parágrafo o ponto de partida, já que é muito difícil ter, às vezes, a data exata da edição, aquele livro de 72, pronto, só sai agora em 79. Depois, com o passar do tempo, eu vou mostrar para vocês as lições que estão duplicadas, tá? Não vou fazer isso hoje, vou deixar avançar, como a gente vai voltar por deferência dos amigos do VP outras vezes, no curso das outras vezes eu vou mostrar, ó, a lição tal, 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 elas estão em outro lugar. E, se possível, vai dar até para a gente conhecer. Emmanuel mudou a interpretação, sim, mudou. Ele mostra uma outra visão, ele atendeu, certamente para não criar maiores problemas, já que, como havia a partir daí uma deliberação de publicar em Uberaba e publicar em grupos para os quais o Chico estava dando um número maior de obras, a FEB ficou com as edições ligadas a André Luiz, não todas, né? Nós temos obras de André Luiz publicadas por outros grupos, e de Emmanuel, com toda a certeza. Ao lado dele, Meimei, Sheila, outros autores espirituais do grupo do Chico vão publicar por uma série de editoras totalmente diferentes. Mas na prece por luz, ele nos dá uma lição que é linda. Está no antepenúltimo parágrafo. E é lindo, porque é um jogo de contradições. E isso nos deixa extremamente felizes por perceber a construção que ele dá a um texto tão lindo como é o da prece. Eu destaquei só esse porque eu quero comentar, então, agora a primeira lição. Diz-nos ele lá: ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva. Paz na luta. O repouso no trabalho edificante. Olha aqui, que desafio encontrar repouso trabalhando, encontrar a paz lutando, o socorro na dificuldade. Puxa, não é a dificuldade que pede socorro? Não. Encontrar socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, diz ele, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. É uma prece daquelas de anotar e guardar na cabeceira, né? É um dos prefácios mais provocativos, principalmente por esse jogo, em que ele faz questão de se posicionar, convidando-nos a agir de maneira completamente diversa. Todas as vezes, então, que imaginarmos que trabalhamos demais, ele nos diz, é melhor repousar trabalhando de maneira edificante. Esse é um grande desafio. Uma ceifa de luz nos convida a buscar pontos de luminosidade que possam nos orientar.
E como toda a estruturação desses comentários foi feita por ele, como Chico anotou em cada um dos livros onde aparecem comentários a textos do Evangelho e das epístolas paulinas e universais. Ele deixa sempre claro quem fixou o roteiro, quem fixou a ordem foi o Espírito, não fui eu. Ele abre Ceifa de Luz com uma das páginas que só a tradução do Padre Figueiredo faria justiça. A famosa primeira carta aos Coríntios 13, 13. Se a gente pudesse ler agora a Vulgata Latina, o texto que São Jerônimo produziu para ser o texto que do vulgo iria ser o consolo, nós veremos que a carta aos Coríntios, a primeira, foi objeto de uma série de adulterações, mas nenhuma foi tão profunda como esta do 13, 13. Aliás, o capítulo 13 foi objeto de uma mexida, porque alguém resolveu entender que caridade não era uma palavra a ser usada. E trocou essa palavra por amor. E trocou equivocadamente. Nem na raiz latina isso é possível. Tanto que os comentadores do século XX, todos voltam para o texto e entendem, mas por que é que aqui o texto foi tão mexido? Qual a razão de se tirar a caridade? Gente, é claro que essa era uma medida deliberada. Porque se você coloca o amor ao invés da caridade, você, quando confronta a fé, a esperança e o trabalho em favor do outro, vai ver que tem um sentido fenomenal. E Emmanuel começa justamente esse livro, depois da prece maravilhosa que nos convidou a encontrar repouso trabalhando de maneira edificante, ele cita numa interpretação muito bonita, né? Ele faz um trabalho de exegese, de releitura dos textos pela ótica espírita e sabe onde buscar. Eu já tive a oportunidade, estudando, eu tenho os volumes do Padre Figueiredo, que consegui adquirir há um tempo atrás num sebo, e recebi com uma alegria. A edição que eu tenho é de 1950, quando foi publicada uma edição das obras completas, e eu consegui comprar esse texto. E eu já tive o cuidado, estudando a série Fonte Viva, de ir buscar as traduções, seja da Almeida, seja... E quando eu vejo a fidelidade dele ao Padre Figueiredo, eu entendo a razão. Agora, pois, permanecem as três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. E por que é a caridade? Porque Emmanuel diz que nós dela precisamos tanto quanto precisamos do ar para o equilíbrio orgânico. Para que nós possamos pensar em termos de equilíbrio, nós temos que entender as leis de Deus, e elas se estruturam na compreensão que nós devemos ter para com todos aqueles que nos cercam. Compreensão, diz Emmanuel, que se exprime através de duas coisas: tolerância e bondade incessantes. Tolerância e bondade incessantes. Veja que ele lê a caridade como a lê a irmã Rosália no Evangelho. Aliás, sua companheira de Evangelho. Porque assim como ele escreveu instruções aos espíritas no texto do Evangelho segundo o Espiritismo,
Irmã Rosalie Danty, a São Vicente de Paulo de Saias, da Paris, do século XIX, assim que desencarnou, também voltou para dizer: olha, dado aquilo que está nas nossas posses, não é nada. A minha alegria foi encontrar aqui aqueles a quem eu sorri, aqueles a quem eventualmente cobri, porque eles me receberam numa alegria imensa. Numa alegria imensa. Eu li a biografia dela e fiquei apaixonado, porque ela narra espiritualmente, já enquanto está encarnada, o papel desta prática, que é a prática de doar-se aos demais sem contar com recursos financeiros. A caridade moral, aquela que importa. Ter fé é importante? Sim. Esperar é importante? Sim. Mas agir é muito mais importante. Os espíritas somos despertados há muito tempo para o agir, e às vezes confundimos esse agir com distribuir bens que não são os mais importantes. E quando temos escassez, achamos que não somos úteis mais, porque não podemos dar o arroz, o feijão, o leite, a roupa. É verdade que um exame de guarda-roupas faria com que a gente pudesse vestir muita gente. Porém, vamos respeitar o limite de cada um. Agora, às vezes, essa dispensa não está cheia e nós nos sentimos impotentes para amparar quem quer que seja. Mas a verdadeira caridade não é assim. Olha, Emmanuel, à frente de qualquer problema complexo, naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. Criador não dá cópias, e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele integrar-nos-emos na sinfonia excelsa da vida. Guarda em todas as fases do caminho que a caridade identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios. Não te esqueças, e aqui é doutrina espírita na veia, né? Que ninguém é ignorante porque o deseja. Nós saímos de quê? Para quê? Nós saímos da simplicidade e da ignorância para avançar. Ninguém é ignorante porque o deseja. Se você conhece um pouco, pratique então a verdadeira caridade. Estenda os braços fraternos aos que respiram atribulados na sombra. Diminuirás a penúria que se extinguirá, por fim, no mundo, quando cada consciência, se ajustar ou ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem exigência, na certeza de que nós precisamos amar e auxiliar sem jamais reclamar, porque nós assim estaremos avançando. Ter fé é importante, claro. Ter esperança ajuda a avançar? Claro que sim. Mas estas são questões teologais que estão na teologia, nas denominações, inclusive na Paulina. Ele recomenda a fé como um atributo. Mas ele, Paulo, escrevendo àqueles que o acompanhavam, foi categórico. Não tenha dúvida. Não espere. Não dirija-se a Deus. Faça em favor do próximo. Faça em favor daqueles que te cercam. E faça dando
apenas faça servindo, entendendo cada um como é e amparando a todos na medida da nossa capacidade. Eu fui em cima do tempo, mas confesso, não tinha jeito de ser diferente. Tá? Teria muito mais para comentar e prometo que no transcurso das próximas intervenções, a Fátima sacaneou vocês legal, né? Pensei que fosse só o Arlindo que gostasse de deixar vocês em sinuca. Ela insistiu. Então, vou estar aqui cada vez no mês, já olhei o calendário, falando um pouquinho e prometo, eu vou voltar comentar essas lições que foram trocadas e mostrando para cada um de vocês como é que houve essa interpretação. Isso mostra a capacidade da equipe dirigida por Emmanuel e o elo que Emmanuel representou, porque ele estava em Paris quando o Livro dos Espíritos foi produzido e quando o Evangelho foi dado na sua nova interpretação a todos nós. Ele foi essa ponte que no Brasil auxiliou o Chico a dar continuidade, eu digo a amplificar, ampliar as leituras espíritas a respeito de várias coisas. Obrigado, gente.